O Gie era versado em magia natural como todo bom parto. Disseram-me que aquilo era sinal de que um rei havia nascido no mundo. Um rei de importância capital, como um César, para os romanos, ou um faraó, para os egípcios. Nunca duvidei disso. O rei fez uma pausa para criar ainda mais suspense. Chegamos em Jerusalém, a capital daquele país, dominado pelos arrogantes romanos, pois tudo indicava que seria ali que o novo rei do mundo nasceria. Estranho, não é? Josiante renasceria para salvar o mundo do fim do milênio num lugar abominável como Jerusalém. No entanto, quando montamos nossa tenda e Melchior começou a perscrutar o céu, viu que a luz da estrela brilhava mais forte sobre uma vila insignificante, que descobrimos chamar-se Beit Lechem. Por extraordinária coincidência, era lá que deveríamos descarregar uma grande partida de estanho, que nossos associados judeus haviam adquirido alguns meses antes. O rei ajeitou-se melhor no trono e deu tempo para que os demais pudessem preparar-se para o desfecho. Vez por outra, muitos volviam olhar para o jovem judeu, que acompanhava polidamente a história. Fomos à casa do nosso sócio judeu e descobrimos que ele havia ganhado 2 belos netos, gêmeos. Qual dos dois seria Mitra renascido? O rei pôs no rosto um semblante indagador e prosseguiu sua empolgante narrativa. Tínhamos chegado ao lugar certo. Pedimos para ver os meninos e, quando entraram na sala, era como se um sol houvesse entrado junto. Uma claridade ofuscante nos impediu de ver, de início, o belo menino. Um deles brilhava como se fosse um astro-rei, enquanto o outro era de igual feição, mas sem a luminosidade que aquele tinha. A plateia já começava a discutir, e cada um dava sua opinião. Vindapar continuou sua exposição. Melchior conversou com o menino, que não devia ter mais do que 2 anos, e ficou espantado com suas respostas. Era um homem feito que lhe respondia, e não apenas um tenro infante. Assim que saímos, Melchior voltou para sua tenda e fez diversas sessões de magia, pelo que invocou os Mazdas fazendo acrimancia, adivinhação pelo fogo, e, não contente com os resultados, fez todos os cálculos da actinomancia, adivinhação por meio das radiações estelares. Mais tarde, à noite, resolveu fazer outras adivinhações. Fez antracomancia, através do carvão em brasa, aritmomancia, através de números, e, finalmente, a mais poderosa de todas, a necromancia, através dos espíritos. Todas as formas de adivinhação apontavam que se tratava de um dos gêmeos, aquele que brilhava como um sol, que respondia a perguntas que muitos adultos não poderiam sequer entender o significado. As pessoas estavam encantadas. Então o tão esperado renascimento de Mitra como Josiante havia ocorrido, e numa terra distante. O rei não parou sua história. Ora, estávamos em terra estranha e tínhamos que pedir autorização para atravessá-la. Dessa forma, fomos pedir salvo-conduto ao rei, um homem estranho, meio grego, meio judeu, que obedecia cegamente aos romanos. Que Vishnu os consuma em azeite quente. Dizendo isso, fingiu cuspir no chão, no que foi acompanhado pela maioria dos presentes, que odiava os romanos. Aquele homem estava velho e senil e acreditava que um rei surgiria para destroná-lo e matá-lo. Mal sabia ele que seriam seus próprios filhos os que disputariam aquela terra seca, após sua morte. O rei parou um segundo para beber um gole de vinho misturado com água e, depois, prosseguiu sua narrativa. Esse rei, de nome Herodes, com sua voz quase sumida, carcomido por estranhas doenças, perguntou-nos aonde íamos, e Melchior, ao invés de falar que estávamos conduzindo uma caravana de bens, pois temia que tivéssemos que pagar alto imposto, disse que vínhamos em missão religiosa. Estávamos peregrinando por todos os santuários conhecidos do mundo. Iríamos ao templo de Jerusalém, de Amon-Ra, em Karnak, de Júpiter Amon, no deserto líbio, e a vários outros. O rei movimentou as mãos e falou, com grande encenação. De repente,
Herodes levantou sua voz rouquinha e perguntou-nos: vocês também estão procurando Masiá? Olhei para Baltazar e Melchior e me perguntei quem era esse Masiá de que ele falava. Eu falo aramaico e a palavra Masiá havia sido dita em hebraico, língua que eu desconhecia. Herodes, não satisfeito com nossa cara de parvos, traduziu: ungido. Mas quem era esse tal de ungido? A assembleia ria junto com o rei, que fazia expressões fisionômicas para explicitar sua narrativa. Perguntei ao rei o que era um ungido, e ele nos disse que não sabíamos que se tratava de um rei, pois que nós havíamos sido trazidos pela estrela nova, que nascera no céu para louvá-lo. Melchior respondeu-lhe que isso realmente era verdade, que a estrela nos indicava o caminho, mas que não sabíamos quem era esse rei que havia nascido. Ninguém iria contar-lhe o fato de que Chauziante já havia nascido em sua ímpia terra, pois o monarca judeu parecia alucinado. Melchior ainda tentou colocar um pouco de senso na cabeça do senil monarca e disse-lhe que não havia problema quanto ao nascimento daquele rei, porquanto, somente dentro de 30 ou mais anos, ele estaria apto para subir ao trono. Vindaparna soltou forte e estrepitosa gargalhada, o que provocou uma onda de risadas dos presentes. Até mesmo Issa, que acompanhava o desenrolar da história com seriedade, não conseguiu deixar de rir. A risada do rei contagiava todos. Jamais ele deveria ter dito aquilo. Herodes, creio eu, devia achar que era eterno. Começou a falar que 30 anos passavam num dia que, quando menos se esperasse, aquele rei infante poderia atacá-lo em seu leito, e que, antes que isso ocorresse, ele teria que tomar sérias medidas. Mandaria matar todos os que tivessem nascido e começou a desvairar, misturando o grego com o aramaico e o próprio latim, idioma que entendo um pouco. Disse que mandaria seus soldados matar todos os recém-nascidos e que, assim, poderia ficar livre dessa mortal ameaça. Fiquei estarrecido. O homem era um louco furioso e não devia estar reinando. Vindaparna estampou seriedade no semblante, e todos pararam de achar graça. Vinha agora o desfecho da narrativa. Saímos da audiência, completamente arrasados. O homem iria dar a ordem para que matassem todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Por isso, fomos até Beit Lechem, informamos isso ao nosso associado judeu e levamos os seus netos gêmeos, seu pai e sua mãe para o Egito, salvando de morte certa nas mãos daquele fascínora delirante. Graças ao poder de Brahma. E assim dizendo, todos repetiram, graças ao poder de Brahma. A história havia sido distorcida, mas, mesmo assim, ainda correspondia à verdade, em suas linhas gerais. Isso estava espantado, pois nunca lhe tinham contado nada parecido. Lembrou-se de que, em razão das arruaças que aconteceram na sucessão de Herodes, haviam dito que a família tinha fugido para Alexandria. Agora, o rei Saca lhe contava uma história diferente, mas que o fazia entender o motivo de tanto mistério, qual seja o de sempre ter sido proibido de revelar que era descendente da família de Davi, que tinha nascido em Beit Lechem e, principalmente, de falar do assassinato de seu avô Jacob ben Matan. Sempre lhe haviam dito que ele fora morto por assaltantes, que, aproveitando-se da guerra civil, haviam invadido sua casa de madrugada, quando as legiões romanas e os exércitos judeus combatiam os levantes populares. Se Herodes tentara matá-lo, era porque, de fato, ele era um legítimo herdeiro do trono de Israel. Foi esse, portanto, o motivo verdadeiro de ter sido mandado novamente de volta para Alexandria, quando a família se transferiu para Nazarete. Desejavam protegê-lo contra a sanha assassina dos herodianos. O povo não se conteve. Que história maravilhosa! Mas Vindaparna deixar o melhor para o final. Querem saber por que contei a vocês essa história maravilhosa? Todos meneavam a cabeça em assentimento. Porque, depois de mais de 20 anos, Chauziante veio a nós. Mais uma vez nossos caminhos se cruzam. E, dizendo isso, Vindaparna levantou-se e dirigiu-se a Issa,
que também se levantou rapidamente. Vindaparna abraçou e apresentou à corte. Meus amigos, este é Shauziante, hoje conhecido como Issa. As pessoas quase não acreditaram no que viam. Mitra renascido era aquele belo homem judeu, de bastos cabelos castanhos com laivos de dourado caindo-lhe até os ombros, com uma barba bem aparada e vestido com roupas de cores neutras, sem luxo, comuns aos homens dos desertos. Mitra renascera como um homem belo, é verdade, com olhos cor de mel, mas sem luxo, ostentação, poder e riqueza. Seria crível que o grande guerreiro Mitra houvera renascido como um homem de paz. Não obstante, os olhos marejados de lágrimas de emoção de Vindaparna não deixavam margem a dúvidas. Imediatamente, Issa foi cercado pelos integrantes da corte. Foi intensamente abraçado e muitos beijavam-lhe as mãos. Issa ficou consternado e comovido com tanto apreço, e todos os que lhe beijavam as mãos ele lhes beijava de volta. O rei mandou aprontar 2 quartos em seu palácio e os convidou a ficar alguns dias descansando, até que providenciasse uma escolta que os levasse até Pataliputra. Os dois não tiveram opção senão aceitar. Vindaparna era um rei justo e interessado em seu povo e tinha uma corte de pessoas sinceras, mas de grande limitação intelectual. Ele gostava de conversar com pessoas esclarecidas. Desejava, assim, que os 2 convidados participassem de colóquios esclarecedores e estimulantes, já que sua entourage era muito rude e pouco instruída. Tinha viajado muito e aprendera muita coisa, de forma estimulante, pelo contato com culturas diferentes. Era um partidário do hinduísmo, mas aceitava outras formas de culto. Vindaparna conhecia o Deus vingativo dos judeus, mas esse não lhe atraía. Vira os deuses romanos e gregos e os achara divertidos. Dizia que, se tivesse que escolher entre deuses bêbados e satíricos, preferia ficar com Indra, que já lhe era conhecido e o favorecera em várias ocasiões. De todos os deuses, o único com o qual não gostava de brincar era Varuna, deus da ordem universal, senhor da justiça. Afirmava que a justiça era um ideal que o devia ser preservado acima de qualquer outro. Dizia sabiamente que a justiça era a mais complexa das ciências, pois abrangia todas as relações humanas e divinas, conjugando a ética e o espírito humano. Issa ouviu as belas lendas sobre Rama e Krishna. Muitos falavam que Krishna era apenas uma lenda, mas Issa, com sua intuição aguçada, acreditava que, excetuando os fatos fabulosos que sempre cercam os homens santos, Krishna existira de fato. Issa ficou encantado com as lendas sobre Krishna, de seu nascimento virginal pela maternidade da bela Devaki, da perseguição de seu tio Kansidnizumba, sua tia por afinidade. A lenda, contada em prosa e verso, falava do ancião Vasista, dos anacoretas e da estranha morte de sua mãe, de como Krishna se transformara num poderoso guerreiro e de como matara a cobra de Kalayani e de seus amores platônicos com Saravasti e Nishdali. Mas o que mais interessou a Issa foram os ensinamentos de Krishna dado aos Brahmanes. Krishna, após se isolar por longos anos no Himalaia, voltou com uma doutrina que encantou os indianos de então, vindo a gerar o hinduísmo, da forma como o conhecemos. Krishna falava de uma alma imortal que renascia, que o homem era dividido em 3 partes, a inteligência, a alma e o corpo. Quando o ser humano unia sua alma à inteligência, ele atingia o sattva, a sabedoria e a paz. Quando o homem fica na incerteza entre a inteligência e o corpo, ele é dominado pela raja, a paixão, e salta de um objeto para outro, sem encontrar a satisfação. Se, por outro lado, ele se abandona ao corpo, ele cai no tama, a falta de razão, a ignorância e a morte temporária. Cada um desses estados irá gerar para a próxima existência carnal um determinado estado de espírito. Para os que haviam sabido atingir o sattva, lhes era destinada uma existência calma e plena de sabedoria e progresso. Para os que haviam desenvolvido a raja, uma vida de sofrimento moral, de incertezas e de consumação,
pelo desejo de ter e ser. Por outro lado, os caídos no Tama encontrarão uma vida de miséria, sofrimento físico e desajustes psíquicos. Perguntado por Arjuna, seu nobre guerreiro e futuro rei de Madura, quando é que o espírito finalmente fugia das rodas das encarnações, Krishna respondeu que este estado de perfeição só era atingido quando o ser aprendia a ciência da unidade, tornando-se uno com toda a natureza e com Brahma. Krishna enfatizava as características de Vishnu, sendo seu porta-voz, e transmitindo suas mensagens. As mensagens de Krishna encontraram forte aquiescência, pois sua mensagem de amor, de perdão incondicional e de um Rei Supremo, que era Vishnu, também era partilhada pelo seu nobre espírito. Finalmente, Issa comoveu-se com a morte flechada de Krishna, que não reagiu, conhecendo antecipadamente seu fim e que, com seu martírio, sua doutrina viveria para sempre. Issa sentiu que seu destino e o de Krishna tinham pontos extremamente parecidos. Outro deus que chamou a atenção de Issa foi Shiva, conhecido como o Benevolente, o deus não terrível, Agorishvara. Os adoradores de Shiva diziam que, quando Deus estivera entre eles, ensinou-lhes que a alegria de viver era de vital importância, pois deixar-se cair no desânimo era meio caminho para a perdição da alma. Além disto, ele ensinou a importância da meditação e da respiração, para se atingir a perfeição. No entanto, o mais importante ensinamento do Deus era sobre a violência e a destruição, mostrando que isto era processo natural, que deveria ser aceito pelos homens como uma forma de reconstrução. Assim como a natureza das coisas leva inevitavelmente à destruição e à dissolução, para depois renascer com maior pujança, o homem devia saber aproveitar estes exemplos e modificar seu interior, procurando a paz, a justiça, o amor e a fraternidade. No entanto, o homem é superior à natureza cega, portanto deve procurar a destruição de seus defeitos por vontade própria, mas, se não o fizer, Shiva, através da ordem natural das coisas estabelecidas por ele, o fará. Mas, neste caso, o sofrimento imposto ao homem é maior do que quando ele mesmo se impõe esta transformação. Shiva, no entanto, fora de suma importância para o entendimento da criação e manutenção divina, pois fora seu profeta Nandi, também chamado de Nandikeshvara, o Senhor da Alegria, quem primeiro falara em reencarnação. Através dos diálogos com sua esposa Parvati, ela chamara sua atenção para o fato de que a destruição servia para um novo recomeço, e, portanto, deveria acontecer o mesmo com o homem. Ele deveria morrer fisicamente, mas renasceria novamente até atingir a perfeição de Shiva, através das rodas da reencarnação. Quando os arianos invadiram a Índia, eles assimilaram este conceito, que os antigos habitantes do Melua, Vale do Indo, já haviam espalhado pelo mundo, através das rotas comerciais. Nandikeshvara fora um asceta, um antigo sumério conhecido como Enki, o deus das águas subterrâneas, que desenvolverá várias formas de meditação transcendental, sendo considerado o pai de todos os rishis, os homens sábios. Ele tivera 2 filhos, sendo o primeiro, Ganesa, o menino elefante, que viria, após sua morte, a divulgar a sua doutrina, enriquecendo-a com meditações aliadas a posturas e respiração, sendo, portanto, o pai da yoga. Nandikeshvara desenvolveu uma doutrina onde a alma, Passu, ia vencendo os obstáculos, passa, também chamado pelos arianos de karma, até atingir o Senhor Shiva Pati. Isto se processava não só através de muitas existências, mas também utilizando as técnicas de meditação, de respiração, de alegria, da música, da dança e de uma firme atitude de destruir, dentro de si, a própria destruição. Vindaparna passou os dias de chuva das monções conversando com os 2 monges. Isso escutava os 2 homens mais velhos enquanto passavam horas discutindo teologia. As discussões eram-lhe esclarecedoras, já que eram debates entre o hinduísmo védico, defendido por Vindaparna, e o budismo demonstrado por Udayana.
Vindaparna, assim como todos os homens cultos de seu tempo, não era idolatra e, ainda que politeísta, era monoteísta em essência. Para ele, só existia Brahma. Todavia, em alguns aspectos, ele usava a mesma denominação tanto para o Deus Supremo como para a criatura. Brahma vive em nós. Cada homem tem Brahma dentro de si. O Dhyana concordava com isso em parte. Concordo com o nobre rei. Todos temos Buda dentro de nós. Basta praticarmos o caminho traçado pelo grande mestre Gautama para alcançarmos a iluminação. Através da moksha libertação, o homem alcança o nirvana, a felicidade absoluta. Issa preferia manter-se calado diante de discussões teológicas, mas não pôde deixar de interferir nessa questão. Prezados mestres, permitam-me uma intromissão. Ambos o fitaram com deferência. O rei meneou a cabeça positivamente. Issa disse: os conceitos que vocês tão sabiamente discutem realmente são os mesmos. Brahma, Ahura Mazda ou Yahvé são nomes diferentes para o mesmo magnífico ser. Ele é o Criador. O incriado. O sempiterno. No entanto, segundo entendo, Buda é um estágio da alma humana. Quando ela evolui a ponto de não necessitar mais renascer aqui na Terra, pelo que se eleva para outras paragens do universo espiritual, atingiu moksha libertação, e, com o decorrer do tempo, se aproximará do nirvana, a felicidade absoluta, que é o próprio Deus. Por sua vez, Brahma, mesmo representando o suprassumo ser, que nos criou, neste caso, como foi usado pelo grande rei Vindaparna, e a essência espiritual, aquela que nós definimos como espírito imortal. Contudo, Deus, o inigualável, não está somente dentro de nós como essência de nosso espírito, mas, principalmente, nós é que estamos dentro dele, como os peixes estão no oceano e os pássaros no ar. Pelo fato de sermos feitos da mesma essência divina, somos, em última instância, deuses. O Pai e nós, os filhos, somos um só. Vindaparna tinha um carinho especial por isso e achava muito inteligente e despido da tão comum arrogância dos homens de algum conhecimento. Gostava de vê-lo expor de maneira clara e objetiva seus pontos de vista e, por isso, inquiriu-lhe: você crê que Deus é o universo? De tanto falar que Deus era tudo, imenso e que todos nós estávamos dentro dele como os peixes no mar, havia o perigo de confundir o universo com Deus. Issa complementou o raciocínio com uma explicação curta: eu creio que Deus é infinito e, portanto, tudo está contido nele, sem que seja ele mesmo. Em minha opinião, os infinitos universos que existem, cada um com um número colossal de constelações, que, por sua vez, contêm incontáveis turbilhões de estrelas e mundos, estão dentro de Deus. Contudo, nosso espírito, como é uma fagulha, um ponto de energia, criado pela mente de Deus, está ligado a ele, formando uma unidade. Podemos ter a impressão de que Deus está dentro de nós, e isso não deixa de ser verdade, mas o fato mais interessante e verdadeiro é que nós é que estamos dentro dele. Issa achou por bem complementar o seu raciocínio com uma revelação que deixou os dois homens surpresos. Há doutrinas que nos dizem que cada astro e corpo celeste está diretamente associado a um Deus, um Logos. Deste modo, nossa Terra tem um Logos que o vivifica e que, de certa forma, é o corpo deste espírito divinizado. Como corolário, esta doutrina nos afirma que o universo é o corpo de Deus, e como o cosmo está em constante mutação, o mesmo acontece com o inefável, que também evolui junto com as mudanças que acontecem. Issa, terminando a exposição da doutrina panteísta evolucionista, arrematou: tenho, contudo, reservas quanto a esta forma de pensar, pois acho que, mesmo sendo uma doutrina muito correta em certos pontos, o universo não é a última etapa da criação. Para mim, o cosmo imenso está realmente ligado, se é que se pode usar este termo, a um Logos, um espírito sublime e maravilhoso, mas que além dele,
Ainda existem muitas outras moradas na casa do Pai. Assim, o Logos do universo ainda não é o próprio Deus, mas está vinculado a ele por laços de energia que tanto vivificam, como através dele aviventam o cosmo. A infinita energia divina é recebida pelo Logos do universo, e é rebaixada para outros espíritos que a recebem e a transformam. Assim, de rebaixamento em rebaixamento, a energia divina chega até nós, vivificando tudo em seu longo caminho entre o Pai e suas criaturas ainda implumes. Os dois homens se entreolharam e tiveram dificuldades em assimilar a doutrina que Issa lhes revelara. As discussões teológicas prosseguiam por horas a fio para imenso gáudio de Vindapana. Todavia, não era só a teologia que importava, mas também os usos e costumes de cada um. Vindapana, certa feita, querendo defender a permanência da tradição, usou como argumento que os usos e costumes encontravam respaldo na ordem natural e na crença dos homens. Mais uma vez, viu Issa opor-se com enorme gentileza, mas agudeza de espírito. Não é porque todos os homens acreditam num fato que ele, necessariamente, deve estar certo. Todos os homens usam escravos. Será que a escravidão é correta? Os dois orientais ficaram escandalizados. Claro que a escravidão está correta. E usada há milhares de anos. Mais uma vez vocês querem fazer da tradição, que são os costumes herdados por seus pais, uma prova de correção. A escravidão é um costume errado. Imaginem se vocês fossem os escravos. Como reagiriam? Vindapana respondeu-lhe, isto jamais poderá acontecer. Nasce rei e somente um Sudra pária pode ser escravizado. Nobre rei, reflita. Se você realmente acredita no renascimento do espírito, você poderá vir na próxima vida como um humilde Sudra e ter que ser um escravo. Absolutamente grotesco e ridículo. Um rei jamais poderá renascer como um Sudra. Poderá renascer como quê? Perguntou-lhe Issa, incisivo. Claro está que reis renascem como reis ou príncipes. Então, em sua opinião, um Sudra sempre renascerá como Sudra. Realmente, quem determina esses fatos? Os senhores do Karma e o grande senhor da justiça, Varuna e seus príncipes? Ora, meu amado rei, será que Varuna, em sua sapiência e sua equidade, preestabeleceria que os seres humanos só poderão nascer de uma única forma? Onde está a justiça que faz um Sudra ser perpetuamente um Sudra? Pergunto-lhe, nobre rei, o Senhor distribui sua justiça dessa forma. Será que dá um castigo maior a um Sudra do que a um Vaixya, homem livre, ou a um Kshatriya, proprietário de terra, por um crime semelhante? Claro que não. Perante a lei, os homens devem ser tidos como iguais. Entretanto, nós não fazemos isso. Julgamos de acordo com a procedência do homem. Por um crime de morte, se é um nobre, repreendo-o, e, no pior dos casos, puno com um degredo. A não ser que tenha matado alguém tão nobre quanto ele. Já para um Sudra, a pena de morte é aplicada em vários casos, especialmente quando ele se revolta contra seu Kshatriya. O Senhor acha isso justo, meu nobre rei? Vindapana baixou a cabeça e disse em voz baixa. Os costumes precedem a justiça. Será que os deuses também têm esses costumes? O rei e o monge entreolharam-se. Issa tinha razão. Os deuses tinham que ser mais perfeitos do que os homens. Era isso que os caracterizavam. Para os Sakas, os deuses, os anjos ou arcanjos eram todos iguais, mas eram mais corretos do que os homens. Portanto, a justiça de Varuna tinha que ser mais correta do que a de um simples mortal. Agora, Issa tinha causado dúvida em suas mentes. Em sua opinião, como devem ser as coisas? Perguntou Vindapana. Issa respondeu-lhe, sem falsa modéstia ou empáfia. Tenho pensado muito nisso, e cada dia concluo que não deveríamos separar o mundo dos homens do reino de Deus. Se Deus é infinito, nós estamos mergulhados nele, em sua essência, em sua infinita irradiação. O mundo não é separado de Deus nem é um apêndice dele.
Não deveríamos fazer separações de forma que houvesse dois reinos. Isso nos leva a uma dualidade perigosa. De um lado, acreditamos num Deus e num reino divino, perfeito. Do outro lado, acreditamos num mundo material, terreno da luta entre a Ura e Arimã, do bem e do mal, do certo e do errado. Isso é que está errado. Construímos sociedades e civilizações dualistas. O rico e o pobre. O poderoso e o fraco. O senhor e o escravo. Esquecemos que o universo é multifacetado e que o próprio dia é constituído não só de luz e trevas, pois há também sombras e penumbras. Não há um reino de Deus e um de trevas. Só deveria existir um reino de Deus, e tudo que não fosse dentro de sua justiça, de sua comiseração, do seu infinito amor, deveria ser reconstruído. Os dois homens olhavam para Issa com assombro. Durante sua curta preleção, Issa foi sendo tomado de um arrebatamento que transformou seu rosto, iluminando com uma luz estranha e sobrenatural. Vindaparna, que jamais havia visto um fenômeno de luminescência da aura, ficou aturdido, enquanto Udayana, que já conhecia o fenômeno, ficou mais confiante nas palavras que Melchior lhe falara a respeito de Issa, pelas quais o classificara como santo taumaturgo. Para Udayana, Issa era, por enquanto, um poderoso yogio. Vindaparna modificou profundamente seu ponto de vista, não só pelas palavras candentes de Issa, como, principalmente, pelo fenômeno de iluminação, que o comovera muito. Daquele dia em diante, Vindaparna passou a tomar um maior cuidado com a questão da justiça, embora ainda estivesse profundamente influenciado pela cultura indo-iraniana e brahmani. No decorrer da agradável semana, Vindaparna comentou, com Issa, que havia uma colônia de pessoas do seu credo a alguns quilômetros de Taxila, numa região chamada de Kashmir. Issa não pôde deixar de ficar intrigado. Como isso era possível? Sim, é verdade. Eles mesmos se chamam de Bnei Israel, filhos de Israel, e dizem que fazem parte das 12 tribos dessa nação. Mas, atualmente, só somos 2 tribos. Só restam as tribos de Judá e Benjamim, já que de Levi não era considerada tribo, por estar mesclada em todas. As demais se perderam no mundo, e há muitas lendas sobre esse assunto. Posso lhe afirmar que uma delas está lá. Vi com meus próprios olhos, na região de Kashmir, ao norte de Taxila, parte do seu povo perdido. Conheço sua raça, pois já estive em sua terra. Ninguém precisaria me dizer, pois deu para reconhecer o nariz adunco, recurvado, a tez azeitonada e a linguagem gutural. São todos parecidos com seu povo. Fascinante, meu rei, absolutamente fascinante. Gostaria de receber sua permissão para ir até aquela região e conhecê-los. Seria de grande importância para meu povo saber que existem judeus espalhados pelo mundo. O rei coçou o queixo. Ele não queria perder companhias tão preciosas, e depois de pensar um pouco, concluiu com um acordo que lhe pareceu ideal. Farei melhor. Eu vou enviá-lo com uma escolta enquanto Diana permanecerá aqui, para me fazer companhia. Assim ele poderá me iluminar mais sobre a doutrina de Buda alguns dias depois. Issa partia com uma pequena escolta de soldados em direção à região de Kashmir. Passaram por áreas montanhosas e cavalgaram cuidadosamente entre escarpas, numa região extremamente alcantilada. Issa era um cavaleiro apenas razoável e não se aventurava em fazer as manobras que os demais sacas faziam. Por isso, atrasava-se, e os cavaleiros tinham que esperá-lo. Riam-se de Issa e recebiam, como resposta, pilhérias sobre si próprio, o que o tornou simpático à tropa. Depois de 4 dias de lentas andanças pelas montanhas do Hindu Kush e do Pamir, descortinou-se perante seus olhos extasiados uma das mais belas visões que Issa jamais teria na terra, Kashmir. O vale incrustado nas franjas do Himalaia era regado por 4 rios, que se encontravam com o Indo alguns quilômetros mais ao sul, o que dava origem à região do Punjab. O lugar era de uma beleza esplendorosa. Não era à toa que se chamava Kashmir,
céu na terra. Era um paraíso de fertilidade e, além dos 4 rios, havia lagos de inexcedível beleza. Muitos acreditavam que o paraíso bíblico a que o Gênesis se referia era Caxemir. Ao longe, e se os soldados puderam ver uma aldeia e se dirigiram para lá. Levaram ainda algum tempo para vencer as dificuldades do terreno até chegarem à planície. 2 horas depois, apearam na aldeia, na qual foram recebidos com extrema desconfiança pelas pessoas. Depois de apear, Issa levantou a mão num gesto de paz e saudação e falou em hebraico, Shalom Aleichem, e depois repetiu o cumprimento em sânscrito. Um dos homens mais velhos aproximou-se dele e devolveu a saudação em hebraico, dizendo-lhe, Aleichem Shalom, e logo entabularam confabulação no mais puro hebraico. O ancião tinha um sotaque menos gutural e intercalava algumas palavras levemente diferentes, mas era hebraico arcaico, o qual Issa dominava. Era o hebraico das Escrituras, com uma outra palavra desconhecida, que, pelo sentido da frase, era perfeitamente inteligível. Issa foi levado, ainda com certa desconfiança por parte dos aldeões, para o interior de uma das casas, e lá conversou longamente com seu hospedeiro, de nome Zabulon, enquanto os soldados, que tinham a ordem de guardá-lo e trazê-lo de volta são e salvo, montavam um improvisado acampamento ao lado da aldeia. Isso explicou quem era e de onde viera, qual a razão de estar acompanhado por soldados sacas e o motivo de sua longa viagem. Zabulon e mais alguns homens da aldeia estavam simplesmente extasiados com toda aquela novidade. Então as antigas lendas estavam certas. Havia uma terra prometida e havia uma nação estabelecida pelos filhos de Israel. Zabulon contou-lhe que as antigas histórias falavam da partida de Abraão para uma terra prometida. A narrativa seguiu de forma muito parecida com as histórias da Torá, até chegar no capítulo relativo à invasão de Nabucodonosor. Disseram que o famoso rei os deportou para a Babilônia. Não obstante, eram muitos, e seria impossível assentar todos no mesmo lugar. Dessa forma, foram espalhados aos poucos pelo grande império assírio e usados para povoar as terras distantes do monarca. Esse grupo era da tribo de Dan e fixou-se no planalto do Irã, na região do Baluquistão e lá permaneceu por muitos anos. Quando os persas invadiram Babilônia e as demais cidades, eles se movimentaram em direção ao paraíso perdido e atravessaram vários lugares até chegar a Caxemir. Portanto, ainda eram Bene Israel, filhos de Israel, e mantinham os costumes tribais intactos. Usavam apenas óleo para cozinhar e recusavam qualquer gordura animal ou vegetal. Gostavam de um peixe de água doce cozido, o qual chamavam de pari, uma lembrança do peixe que comiam no cativeiro do Egito. Isso observou que os homens usavam o característico solidel dos judeus. As sepulturas eram voltadas para o oeste, e eles faziam as mesmas preces que os antigos hebreus. Issa havia encontrado uma das 10 tribos perdidas de Israel. Issa ficou um mês inteiro com Zabulon, que o levou em visita às demais aldeias, onde participaram de festas e tiveram que contar as histórias fabulosas do seu povo. Muitos acharam melhor estarem onde estavam, ali eles eram livres e ficavam longe do tacão dos conquistadores. Eram subordinados aos sacas, que permitiam que todas as crenças fossem professadas desde que não fossem praticadas imoralidades e assassinatos ritualísticos. O rei cobrava impostos baixos e os deixava relativamente em paz. Zabulon levou isso a vários lugares de culto judeu, entre eles, o suposto túmulo de Moisés, obviamente uma simples lenda, e também a um mosteiro budista de Emis, na região vizinha de Ladakh, onde Issa teve permissão para passar a noite. O monge superior conversou com Issa, Zabulon e Vitapana, o chefe dos guardas que os acompanhava a todos os lugares. Issa conversou com grande dificuldade com o monge. Este falava uma língua estranha e conhecia muito pouco sânscrito. O monge ofereceu-lhes um repasto frugal, mas com um tempero delicado e apetitoso. Após o jantar,
recolheram 5 quartos simples, oferecidos pelo monge. Issa ficou quase 10 dias no mosteiro de Hermes e conheceu tudo que os monges podiam oferecer-lhe. Fez grande amizade com o principal dos monges e ceava diariamente com ele. Durante os dias em que ficaram juntos, ambos aprimoraram sua língua comum e puderam trocar conhecimentos. No final do período, partiram, após agradecer sua generosidade. A partida de Issa de Caxemir deu-se depois de passados quase 2 meses, e Zabulon, que já o considerava um pouco seu filho, despediu-se dele comovidamente. Um dos sacas pediu licença para ficar, pois havia se apaixonado por uma das moças do lugar e desejava desposá-la. Issa serviu de intermediário no estranho ajuste, visto que os habitantes de Bibiara queriam que o jovem saca passasse pela circuncisão antes de realizar o matrimônio. Assim foi feito, mas o jovem quase morreu. Só não lhe ocorreu algo mais grave devido aos poderes taumatúrgicos de Issa. Diante disso, Issa se convenceu de que os conversos não deviam passar por uma agressão física dessa natureza. A conversão deveria ser um ato íntimo do coração, e não do pênis. O retorno a Taxazila foi lento e cuidadoso. As montanhas não são lugares apropriados para cavalos. Na capital dos Sacas, Vindaparna aguardava ansioso, pois cria que algo de mais sério poderia ter-lhes ocorrido. Rejubilaram-se com o retorno do jovem Issa, e o monarca deu uma festa, para a qual convidou toda a nobreza rural. O Dayana estava satisfeito com o retorno dos exploradores e insistiu em pôr-se a caminho para sua terra o mais brevemente possível. Vindaparna, contrariado, pois, por ele, manteria Issa docemente cativo para sempre perto de si, permitiu que partissem na semana seguinte e ainda lhes deu escolta até o Punjab, de onde seus soldados voltariam. Issa e o Dayana haviam passado quase 3 meses no palácio do rei Vindaparna e estavam agora indo para Pataliputra, capital de Magadha. Em razão das chuvas, a viagem até Pataliputra não foi fácil. Os caminhos estavam lameados, o que fazia os cavalos atolarem e obrigava os homens a andar a pé, ao lado dos animais. Os soldados sacas os acompanharam até a saída do Punjab, passando pelas cidades de Indraprastha e Mathura, de onde desceram o rio Yamuna, afluente do rio Ganges, até Kanauj, no Ganges, na região de Panchala. Prosseguiram à beira do rio, com comida suficiente e 3 cavalos deixados pelos soldados, a mando de Vindaparna. Chegaram à cidade de Kazi, que mais tarde seria conhecida como Benares, e lá descansaram por 2 dias. Conheceram um grande retiro de monges budistas construído no local em que Buda havia feito seu primeiro grande sermão. Depois, prosseguiram viagem, atravessaram o rio de Balsa, e, em seu lado ocidental, margearam-no por vários quilômetros até chegarem a Pataliputra. A viagem de Taxazila até destino levou 1 mês e meio. Por fim, após quase 6 meses de peripécias, desde que deixaram Pasargadai, o Dayana reviu sua adorada Pataliputra. A cidade era pomposa, com construções magníficas, palácios gigantescos, templos de diversas religiões brilhando ao sol com uma cor de cobre, devido aos seus tijolos aparentes, e seus domos de inspiração tipicamente persa. A cidade, cercada por altas muralhas e troncos de madeira com mais de 14 quilômetros de extensão, transpirava luxo e beleza, mas o olhar de Issa deparou muitos miseráveis em atividades subalternas enquanto cavalgavam cidade adentro. Nos arrabaldes da cidade, havia um ou outro pobre, mas perto do centro, onde existia um grande mercado público, o número de miseráveis, doentes, aleijados, pedintes e deformados era consideravelmente maior. Isso os via em todas as partes, porquanto a miséria escurecia a suntuosidade das construções, a beleza das roupas estampadas dos homens proeminentes e a graça e feminilidade das mulheres ricas. A pobreza o incomodava, não porque a achasse asquerosa, mas por compaixão. Em sua opinião, não deveria haver pobres.
Todos deveriam ter alguma prosperidade, o suficiente para viverem confortável e de forma industriosa. O Diana levou isso direto para sua casa, um palacete de brilho incomparável e de beleza ímpar. Abraçou sua mulher e seus filhos, o velho pai e a madrasta. A mãe falecera há muito tempo. Apresentou isso a todos e referiu-se a ele como grande taumaturgo e amigo fiel. Era seu irmão de aventuras, o que normalmente estreita os laços de amizade. Naquela noite, após os banhos rituais a que o Diana e Issa se submeteram, para expulsar os maus fluidos, um repasto foi servido. Issa começaria uma nova fase em sua vida. Estava com mais de 27 anos e, até aquele momento, era celibatário. O Diana sabia do fato e achava que um homem que não conhecesse uma mulher era estéril. Em sua opinião masculina, achava que, para que um ser humano pudesse ser chamado de homem, era preciso conviver com as mulheres, seres de pensamento tão diverso, tão intuitivo e, muitas vezes, tão brilhante. Caso contrário, deveria ser considerado eunuco, tanto física como mentalmente, porquanto só teria a visão obliterada por um único ponto de vista, o seu próprio. Foi essa ideia de Diana que fez com que, nos dias seguintes, Issa mantivesse uma longa conversa sobre sexo, casamento e castidade. Issa explicou-lhe, em poucas palavras, que achava o casamento um ato santificador. Não o rejeitava, mas argumentou que não lhe havia aparecido a oportunidade de casar-se com uma bela e virtuosa jovem. Achava o sexo um caminho para Deus, pois liberava energias criadoras e que tudo que cria é fruto do amor e, portanto, é divino. Achava, entretanto, que o sexo levado ao exagero liberava energias deletérias, pois tudo levado às últimas consequências era nocivo, até mesmo o amor, o mais belo dos sentimentos. Dissera-lhe também que, cada dia que passava, mais tinha a certeza de que não iria dedicar-se ao matrimônio, pois sentia que o seu tempo seria tomado por uma paixão maior, a humanidade. O Diana apresentou a diversos monges budistas e também a alguns de outras seitas. Notara como isso era atencioso com todos, minucioso em suas atividades, sem afetação. A menor coisa que Issa fazia, havia à procura do bem feito, do ato perfeito, do aprimoramento. Sua mente concentrava-se naquilo que estudava, nas pessoas com quem conversava e, até mesmo, nos animais que encontrava. Todas as suas atividades, por menor que fossem, eram permeadas de grande concentração e de amor, pois Issa fazia tudo com grande arte. Isso estranhou ser apresentado a um homem completamente nu, que tinha um pequeno galho nas mãos e que varria tudo que estava à sua frente. O Diana apresentara a Issa ao idoso Vikramaditya, que lhe explicou o sentido de sua nudez. Há 500 anos, nasceu um homem maravilhoso, um kshatriya, do clã dos Likshavi. Seu pai chamava-se Siddhartha e seu nome era Vardhamana. Casou-se segundo os costumes de sua tribo e era obediente ao pai. Porém, seu espírito foi atraído por uma velha ordem ascética, a dos Nirgrantas, que fora fundada em tempos imemoriais pelo sagrado Parsvanatha. Ele abandonou tudo e ingressou nessa ordem, e adotou integralmente suas práticas. Issa prestava atenção no velho com extremo respeito. Ainda não entendia por que razão ele deveria andar completamente nu. O velho, após ter cuidadosamente varrido o local em que pretendia sentar-se, acomodou-se ali tal qual estivera. Para Issa, era evidente que o homem não era louco, devia ter uma razão especial para comportar-se de forma tão incomum. Os Nirgrantas tinham desprezo pelos cuidados do corpo e adotavam a mendicância e a vida errante. Nosso mestre era maltratado pelas tribos bárbaras, mas era recebido com honras pelos príncipes, até que, num dia de meditação, com a cabeça ao sol, acocorado, calcanhares juntos, joelhos elevados e cabeça baixa, adquiriu a onisciência e tornou-se o Jina, o vitorioso, o Mavira, o grande homem. Uma bela história. Mais uma lenda de um homem santo que,
Através da meditação, alcançava a sabedoria. No entanto, Issa continuava a desconhecer porque o conhecimento levava à nudez. O Vikramaditya continuou sua exposição em sânscrito, língua tão próxima ao Parnis que Issa pôde compreender quase tudo. Uma palavra ou outra que não entendida, interpretava pelo contexto. Os termos mais específicos, o Dhyana traduzia discretamente. O ancião prosseguiu sua narrativa. A partir dali, Jina passou a pregar e a converter milhares de pessoas. Deslocou-se através de Magadha, Videha, Ang e vários outros lugares. Durante a estação das chuvas, ele ia para as cidades de Savasti, Vaisali e Rajagriha, onde os reis daqueles lugares o recebiam com honras, já que eram aparentados. Durante 30 anos, converteu pessoas, instituiu monges e monjas e fundou um mosteiro com a ajuda de reis e príncipes. Isso aceitava o fato de que Jina, também chamado Mavira, havia fundado uma nova religião, que seria chamada de Jainismo, mas ainda não entendia o motivo daquela nudez, que, embora não o perturbasse, o intrigava. Feito o introito, o velho monge entrou, finalmente, na essência de sua religião. E o que Mavira nos ensinou? Em sua sapiência, ele nos disse que tudo, por menor que seja, por mais insignificante que possa ser, tem um princípio anímico. Tudo tem um jiva, alma. O que Jina, o Mavira, pregava era o panpsiquismo. Todas as coisas, desde os átomos, pedras, vegetais, animais e o ser humano, são constituídas de uma energia espiritual, que molda a forma material. As almas são inseridas no universo por Deus e evoluem através de vários estágios, onde adotam inúmeras formas. Passam por fases energéticas, minerais e vegetais e desabrocham na fase animal. No fim desse longo processo, a alma se individualiza, toma consciência de si própria, e ingressa na fase humana. A jiva pode ser ferida, e a coisa mais importante de nossa doutrina é a ahimsa, a proibição de prejudicar, seja como for, a vida, por menos evoluída que seja. Isso entender agora o motivo da nudez do homem, que se dava ao cuidado de varrer tudo à sua frente com extremado cuidado. Ele evitava ferir ou matar insetos. Para ele, a formiga tinha uma alma e sofreria com o esmagamento. Além disso, o homem andava nu porque não queria usar nada de origem vegetal ou animal. Temia ferir a natureza e, com isso, ofender o princípio de ahimsa. Isso entendeu que a nudez era um gesto, e não uma obrigação. Isso era um homem que via Deus atrás de todos os atos e fatos. Onde entrava Deus no jainismo? Questionou o monge a respeito disso. Para Jina, onde está Deus? Ele crê numa alma universal, como os Vedas. Não há pressuposição de uma alma universal, e Deus para nós é a mais alta manifestação de todos os poderes latentes na alma humana. Os homens tornam-se deuses quando conseguem transformar todas as qualidades de suas almas. Yeshua, então, complementou o raciocínio. Dessa forma, virtualmente, todos os seres, desde a mais simples pedra até o ser humano mais evoluído, podem se transformar em Deus, através da longa roda das reencarnações. Sim, é isso mesmo. Mas, na sua religião, será que existe um único Deus, um ser criador, um mantenedor do universo e da criação? Quem sabe e quem pode afirmar se existe realmente uma criação? Será que a criação não é um processo permanente? Terá havido realmente um início? E por que deve haver um fim? Será que não é igual aos processos das águas, que nascem dos grotões, correm para o mar pelos rios, sobem para as nuvens e voltam à terra como chuva? Será que Deus é a soma de todas as coisas que existem ou será um ser separado do mundo? Ou será que o universo está em Deus? Quem saberá dar respostas a isso? Issa sabia que tais questões haviam sido elaboradas em sua mente e que ele tinha as respostas. No entanto, não desejava discutir com Vikramaditya, pois o que procurava era conhecer o ponto de vista dos outros. Ele sabia que havia verdades em todos os lugares.
Os Vedas falavam de almas que governavam os planetas, os sistemas estelares e o universo. Diziam que as almas estão presas na roda das encarnações e que há várias explicações para seu escape do mundo material, a fim de alcançarem o Nirvana. Havia várias darsanas, escolas filosóficas, que se classificam, em geral, em ortodoxas e heterodoxas, conforme aceitem ou não a autoridade do Veda. São 6 as ortodoxas: Nyaya, Vaisesika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta, e 2 heterodoxas principais, o budismo e o jainismo. Cada uma delas tinha suas verdades, que, ademais, se haviam poluído com noções estranhas à doutrina original. Issas compreendia delas tentava extrair o máximo de pontos positivos. Só assim se pode compreender melhor o mundo que nos cerca. O jainismo oferecia alguns pontos positivos, os quais Issa aceitou bem. O primeiro é que todos os seres têm uma jiva, uma alma. Só assim era possível entender a evolução. Se isso fosse um fato, realmente não deveríamos ferir os animais. Mas seu pensamento também era crítico relativamente a isso. Se Deus havia determinado que houvesse uma cadeia alimentar, onde um se alimentava do outro, então o jainismo não deveria ser levado ao exagero. Por outro lado, Deus usava sempre o mal para atingir o bem. Se um isópode era pisado e morto por um homem, o princípio psíquico, um proto-espírito, daquele inseto evoluiria através de sofrimento momentâneo e adquiriria maior nível vibratório. Por conta, o mais importante não era o inseto que havia sido morto, mas a atitude do homem que matou. Se o fizera involuntariamente, não perceberia isso nem minimamente. Todavia, se o fizera por perversidade, a sua própria mente o recriminaria, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar do futuro. Portanto, para evitar complexos de culpa, o ahimsa era importante, desde que não fosse levado ao cúmulo do exagero, como fora por Vikramaditya, que andava nu. Issa ficara bem impressionado com a história de Gautama. Nascido no jardim Lumbini, perto de Kapilavastu, filho do Raja Suddhodana Gautama, portanto um kshatriya, Siddhartha todos os desejos atendidos, Gautama foi criado no fausto e na riqueza da corte de seu pai. Como todo homem santo oriental, seu nascimento foi coroado de fatos extraordinários, a que Issa não deu a menor importância. A lenda contava como Gautama fora criado numa redoma de vidro, sem saber que existia a morte, o sofrimento e a miséria. É óbvio que Issa considerou essa fábula uma figura de retórica. Não é que Gautama não soubesse da existência das agruras da vida, mas, ainda sendo criança, suas preocupações manifestavam-se de outro modo. Quando atingiu a maioridade, próximo dos 20 anos, foi convenientemente casado pelo pai com a princesa Yasodhara, filha de Suprabuddha, Raja de Devadai e irmão da falecida Maya, mãe de Gautama. A partir de então é que Siddhartha Gautama começou a preocupar-se com a miséria humana. Seus mestres, todos eram brahmanes, explicaram que os homens estão na roda de reencarnações e como tal estão sujeitos ao karma. Cada nova vida os leva a se aprimorarem. Os brahmanes ensinam que os sudras, os párias, assim o são por terem merecido tal fato em outra vida, e devem sujeitar-se passivamente ao karma, para não agravá-lo. O final da roda das reencarnações é fundir-se com Brahma, o grande todo. Gautama, atormentado, já com mais de 30 anos, abandona tudo e parte para tornar-se asceta. Vive em profundas meditações. Anda mendigando como um monge. Poucos panos cobrem seu corpo. Dorme ao relento. Passa o tempo todo meditando sobre os problemas existenciais. Por que razão existe o sofrimento? Por que existe a dor? Será que as antigas lendas estão certas? Sofremos porque praticamos terrível mal e, por isso, fomos isolados aqui na terra e, sob o jugo de Varuna, somos perpetuamente castigados. Gautama lembrava-se das antigas preces ao grande deus Ariano presentes nos Vedas. É sábia e grande a natureza daquele que susteve,
Ao separá-los, estes dois mundos tão vastos, separou o céu alto e grande, sim, afastou o astro e alargou a terra. E pergunto-me a mim mesmo, quando encontrarei refúgio